Graça e paz a todos. Muito bom dia. Bom é estarmos juntos uma vez mais na casa do Senhor e oferecermos a Ele o nosso culto de louvor e adoração. Nós, mesmo em período de férias, estamos com a casa cheia. Glória a Deus por isso. Que bom que você veio na casa do Senhor. Nós, puder voltar as luzes, por favor. Nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Você pode se manifestar assim? Olha quanta gente linda entre nós aí, gente. Catedral, vamos celebrar ao Senhor pela vida dessas pessoas. Mantenha a sua mãozinha erguida até que você receba um abraço da pessoa que está do seu lado. É o carinho da igreja. Que o Senhor possa te abençoar. Você é muito bem-vindo entre nós. Bom é estarmos na casa do Pai. E você que está online também, é muito bom ter você nos acompanhando no culto, cultuando ao Senhor nessa manhã. E eu tenho por certo que Deus tem coisas poderosas para fazer entre nós nesta manhã. Para isso eu preciso estar com meu coração pronto, aberto, para receber tudo que o Senhor tem para derramar. Amém, queridos? Quero trazer o carinho, a saudação do pastor Jackson e pastora Kemi. Vocês recebem? Nosso pastor estava pronto para voltar para Londres, mas infelizmente o voo do nosso pastor foi cancelado. Mas assim que possível ele já estará entre nós, que nós possamos continuar orando pela vida do nosso pastor. Amém? Vamos estar todos em pé, por gentileza, você que pode. Gratidão a Deus pela vida do nosso pastor que nos dá a oportunidade de ministrar a palavra hoje. Aos nossos pastores, líderes, companheiros, aos intercessores, aos voluntários, nossa gratidão. Que vocês possam continuar fazendo o que fazem, continuar fazendo com excelência, e eu tenho certeza que o Senhor vai recompensar cada um de vocês, amém? A irmã Isabel e o presbítero Adão estão entre nós, não é? Bem no Dia dos Pais, né? Lá no Brasil hoje comemora Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais brasileiros, portugueses, angolanos, africanos, enfim, que o Senhor abençoe a todos vocês. São bem-vindos entre nós. O Joe, a Gi, o William, a Jussara, o Geise, a esposa dele, a família toda dos filhos estão felizes, né, por poder tê-los e nós também. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Nós vamos ler o livro de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Essa palavra já está queimando no meu coração há uns dias. E eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Todos encontraram, amém? Nós vamos falar sobre os trabalhadores na vinha. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos o que for justo. E eles foram pelo caminho. E saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez a mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Eles disseram: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Assim, indo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando do último até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam
cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas da mesma maneira, do mesmo modo, cada um recebeu 1 denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalhadores somente fizeram 1 hora, e fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Espírito Santo, essa é a sua casa, aqui o Senhor tem total liberdade. Faz aquilo que lhe apraz, que essa palavra encontre guarida nos corações aqui presentes, Senhor. Tanto os que estão aqui presencial, os que estão online, que a Tua palavra flua de uma forma poderosa. Que possamos, Senhor, nos alegrarmos com tudo que o Senhor é para as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte do Seu reino. Obrigado, Senhor, por nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar assentado entre príncipes. Por isso queremos tributar louvores ao Teu nome, reconhecendo que Tu és o Senhor, poderoso na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E todos digam amém. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Nesta manhã nós queremos pregar sobre o tema, uma fé que entende os princípios do reino. Você pode repetir após mim? Uma fé que entende os princípios do reino. Falar do reino de Deus, falar do reino em que nós fomos convidados a participarmos. Nós não tínhamos direito, mas o Senhor, na cruz do Calvário, nos justificou, nos redimiu, nos purificou. E hoje, nesse culto de Santa Ceia, nós temos o privilégio de podermos, em volta da palavra, nos alimentarmos dela. Jesus começa dizendo: o reino dos céus é como? E aí o Senhor, nessa parábola, está nos ensinando, começou ensinando os seus discípulos, e mais de 2000 anos essa palavra está sendo pregada, anunciada e ensinada. E a cada dia o Senhor consegue trabalhar em vidas, em corações, porque a palavra do Senhor, ela vem para transformar, para mudar. Antes de falarmos sobre trabalhadores, antes de falarmos sobre horário ou pagamento, precisamos compreender que Jesus está revelando princípios do reino. Princípios milenares do reino, aquilo que o Senhor estabeleceu. Veja, no reino de Deus eu amo e eu sirvo. Lá fora, no mundo, as pessoas querem ser servidas, mas Jesus veio nos ensinar que nós precisamos amar e servir. Na palavra de hoje nós encontramos um homem generoso e um homem justo. Um proprietário, um texto em que está falando da grandeza do nosso Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Jesus, ele era a preciosidade do Pai, o maior valor do Pai nos céus, e Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos resgatar. Nessa parábola ele não está dando uma aula sobre legislação trabalhista, está mostrando como pensamos de uma maneira e o reino opera com princípios superiores à nossa lógica natural. É o reino de Deus.
A Bíblia fala sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Observe, a expressão reino dos céus aparece 32 vezes no livro de Mateus. Já o reino de Deus aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento. E não são dois reinos. Veja, formas diferentes de se aplicar essa palavra. Mateus registra no capítulo 13, o versículo 11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E esse mesmo texto, trabalhando dentro dessa mesma linha, Marcos, ele registra no capítulo 4, versículo 11. A vocês é dado o mistério do reino de Deus. Então, quando nós aprendemos sobre aquilo que o Senhor tem para se revelar aos nossos corações, então, portanto, o reino dos céus aponta para a sua origem celestial, é o reino dos céus. O reino de Deus aponta para quem governa, que é o nosso Deus, que é o governador de todas as coisas. O reino não significa apenas um lugar para onde nós iremos depois dessa vida. O reino é governo, o reino é domínio, o reino é autoridade. Então, quando se trata do reino de Deus, nós sabemos que há um controle absoluto sobre todas as coisas. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 e o versículo 10, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. É o reino de Deus. A terra não é modelo para o céu, pelo contrário, o céu é modelo para a terra. Nós não fazemos parte mais desse reino humano, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Tem alguém feliz aqui por fazer parte do reino de Deus? Aleluia! Observe, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, onde a vontade do rei governa, os princípios do reino começam a ser vividos. Nós deixamos a nossa velha vida, quando tivemos a iluminação da palavra, quando o nosso coração foi aberto para receber o Espírito Santo, então nós passamos a fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus. O reino não muda para se adaptar à nossa forma de pensar, segundo a nossa lógica. Muito contrário, somos nós que precisamos passar por uma mudança, uma transformação. Muitas vezes queremos que Deus e seu reino funcione segundo a nossa forma. Nós pensamos, quem trabalhou mais, merece mais, não é verdade? Quem chegou primeiro, tem que receber primeiro. Quem esperou mais tempo, deveria ser atendido por primeiro. Mas Jesus apresenta um proprietário que contrata trabalhadores. A Bíblia está dizendo que ele começa de madrugada, começa bem cedo. Aí ele volta às 9 horas da manhã para contratar outro grupo. Aí ele vem meio-dia, depois ele volta às 3 e depois ele volta às 5. Ele não queria ver ninguém desocupado, ocioso na praça da vida. Ele queria que todos estivessem participando de sua vinha, sendo útil. Tinha muita coisa para ser feita. Então, nós vemos aqui que o reino de Deus trabalha sobre o princípio da graça. Graça é um favor imerecido. Aquelas pessoas que estavam ociosas poderiam ter ficado o resto da vida naquele lugar, daquela mesma forma, mas esse proprietário fez questão de que eles também fizessem parte daquele trabalho. Os que trabalharam apenas 1 hora recebem 1 denário. Então os primeiros começam a pensar, se eles receberam 1 denário, eu trabalhei muito mais, eu me esforcei muito mais, eu mereço muito mais. Mas recebem exatamente aquilo que havia sido combinado. Era 1 denário que era o acerto daquele proprietário. E aí eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, como pode, nós trabalhamos tanto. Começaram a olhar para o valor que receberam, mas havia sido combinado aquele valor. Mas eles estavam chateados, murmurando. E na quinta-feira, o pastor Tarso ministrou sobre a rocha, a forma de conquistarmos a água que sai da rocha, e que uma das formas que entristecia o Senhor era a murmuração. Nós já aprendemos a respeito disso. Aqui está uma das grandes revelações dessa palavra, dessa parábola que Jesus está falando. Eles não ficaram insatisfeitos quando receberam, eles ficaram insatisfeitos quando viram o que o outro recebeu.
trabalhou tão pouco, recebeu tanto, eu trabalhei tanto, recebi só isso. Enquanto eles olhavam para o proprietário, o que contratou eles para trabalhar, estava tudo bem. Mas quando começaram a olhar para os outros trabalhadores, nasceu aí a comparação. E a comparação é um grande problema. Quando começamos a fazer comparação entre aquilo que Deus está fazendo na vida do João, do Pedro, não é? Da Maria, nós começamos a ficar chateados porque que nós não recebemos. Mas hoje, à luz da Bíblia, nós vamos aprender que o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas, e para isso é necessário termos um coração sensível, um coração pronto para receber a linha da obediência, o que Deus tem para mim, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Pedro também estava fazendo contas, o apóstolo Pedro. Veja o que ele diz em Mateus 19, 27. Nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Veja Pedro, que havia sido chamado, que tinha certeza do seu chamado, que tinha convicção de que aquele era o tempo e que Deus tinha trazido ele para viver o extraordinário. Porém, Pedro estava começando a calcular, a fazer contas. Senhor, nós deixamos tudo, o que receberemos? Sabe, ele meio que já estava se preocupando com a aposentadoria, com o futuro, o que vai ser de nós? Afinal, ele era um empresário de pesca, e ele havia deixado tudo para servir ao Senhor, porque Jesus fez um convite para ele: deixa de ser pescadores de peixe para ser pescadores de almas, vem para o reino de Deus. Mas Pedro ali ainda estava confuso, querendo entender. Então Jesus conta essa parábola para poder ensinar os discípulos, e como ele dissesse: Pedro, não transforme relacionamento em negociação. Jesus estava ensinando: não transforme serviço em moedas de troca. O reino de Deus é o oposto do reino humano, é diferente. Não transforme fidelidade em comparação. Não ficar olhando à volta, mas sim para cima, para frente, para o teu propósito. Veja, o proprietário aqui, nós entendemos que ele não precisava mudar. A mentalidade dos trabalhadores é que precisava ser mudada. E aqui nós entramos no tema da fé. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 12, o versículo 2. Transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se. É a única maneira de entendermos o reino de Deus, é ter a nossa mente transformada. A mente de Cristo, caráter de Cristo em nós. E para isso é necessário que haja um coração ensinável, que o coração esteja aberto para aprender. Sabe, esse é o tempo de aprendermos, e é tão maravilhoso, porque a informação não ocupa espaço. Quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós conhecemos a respeito do reino, e o reino tem lugar para todos nós, o reino tem serviço para todos nós podemos ser úteis no reino de Deus. O reino não precisa se ajustar à minha mentalidade, mas a minha mentalidade precisa ser renovada para compreender os princípios do reino. E Jesus apresenta nessa parábola para nós pelo menos 3 princípios que eu quero compartilhar com vocês, para entendermos à luz da Bíblia qual é o texto que o Senhor colocou para nós ministrarmos nesta manhã. Primeiro, a fé responde ao chamado e entra na vinha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus através da nossa fé. A fé que o Senhor colocou dentro de nós. Cada um de nós temos uma medida de fé, e a fé pode ser acrescentada, esticada, aumentada, e eu vim aqui para declarar hoje: a sua fé será aumentada na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Veja o que a Bíblia diz no versículo 1: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Observe, o dono saiu. A Bíblia está dizendo que ele saiu cedo, e depois ele voltou, e daí depois ele saiu novamente, e continuou procurando até quase ao final do dia. Isso revela iniciativa da graça de Deus, o amor de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, o versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos salvar. Antes dos trabalhadores procurarem o dono, é o dono que sai à procura dos trabalhadores. Mas existe outra parte, o proprietário chamou, e eles precisaram responder ao chamado. Repita após mim, eles precisaram. Dá para melhorar aí, gente? Eles precisaram responder o chamado. Sabe, o Senhor chama a todos. Não é alguns. O Senhor chama a todos, mas nem todos respondem ao chamado. Porque responder ao chamado envolve compromisso. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Nós estamos falando de homens que estavam ociosos na praça, que estavam disponíveis no mercado. Eles precisaram renunciar àquele conforto para poder aceitar e trabalhar. Havia muito trabalho a ser feito. Então, responder o chamado de Deus é a coisa mais importante que eu e você precisamos fazer. Talvez você diga, pastor, mas eu ainda não recebi meu chamado. Eu não entendi o meu chamado. Eu vim aqui para te dizer hoje, o Espírito Santo quer esclarecer a sua mente, para você entender qual é o teu chamado, qual é o propósito de Deus para a sua vida. O chamado veio do dono, mas a resposta veio dos trabalhadores. Foram os trabalhadores que responderam ao chamado daquele dono, daquele proprietário. Aqui existe um princípio extraordinário. Veja, a graça disponibiliza, a fé recebe. Você pode repetir após mim? Graça disponibiliza, a fé recebe. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2 e versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Nós costumamos dizer que Deus mais reage do que age. Ele está à porta e bate. Ele não invade o nosso coração. Não, você tem que ir para a vinha. Você é obrigado a trabalhar no meu reino. Você é obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Você é convidado a fazer isso. Você é convidado a fazer parte do reino de Deus. Você é convidado a vir para a vinha, para cooperar, para trabalhar. Foi maravilhoso chegar nesta manhã, e eu fui recebido por 2 irmãos voluntários que estavam lá com amor, com dedicação, nos recebendo desde lá da porta, desde lá do portão. Sabe, eles estão trabalhando na vinha, como o louvor aqui em cima trabalhando na vinha, como todos os voluntários em todas as áreas da igreja. Essa é a vinha do Senhor e todos nós estamos trabalhando. Veja, Deus chama e eu respondo. A palavra é revelada para nós, aí eu preciso crer, é a minha parte. O reino apresenta os seus princípios, aí eu cresço e coloco em vivência. Eu pratico, eu estou vivendo, você está vivendo. Talvez algumas pessoas estejam esperando Deus fazer aquilo para o qual Ele já lhes deu uma direção. Se Deus falou, está dito. O Senhor já fez todas as coisas, o que eu preciso fazer é obedecer o chamado, é colocar em prática aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quais são os dons e talentos que o Senhor confiou a você? Esses dons, esses talentos, não é para você, não é para armazenar em você, não é para se tornar um gordo espiritual, não, compartilhe, derrame, transborde, aquilo que o Senhor colocou sobre você, que você possa derramar sobre as pessoas à sua volta. Então nós precisamos mudar a nossa pergunta, em vez de Deus, quando o Senhor vai fazer? Não é? Senhor, faz, quando o Senhor vai fazer? Nós precisamos dizer, o que eu ainda preciso aprender com tudo isso? E essa tem sido a minha oração por 17 anos. Senhor, o que o Senhor está fazendo com que eu cresça, eu aprenda, onde eu preciso melhorar? Aonde a minha fé tem que ser esticada para mim deixar essa cadeira de rodas e alcançar o meu milagre, porque a promessa já foi liberada sobre a minha vida, a parte de Deus está feita. O que eu preciso fazer é aprender tudo que tenho que aprender dentro desse período, desse processo, para tomar posse da bênção do Senhor. O que eu preciso compreender? O que esse deserto está me levando a ver? O que esse momento de ajuste, de aperto, o que o Senhor está me ensinando? O que eu preciso melhorar? Qual é a área que eu preciso amadurecer? Eu não posso ser criança a vida toda. Nós não podemos viver de leitinho espiritual a vida toda. Nós precisamos de um alimento sólido. Agora, para isso, eu preciso reconhecer que estou em fase de crescimento. Em qual princípio ainda eu preciso aprender?
Em qual área da minha vida, na minha mente, que precisa ser renovada? Conhecer as multiformes graça e sabedoria de Deus. Qual é o lado de Deus que eu preciso conhecer um pouco mais? Nós vemos Abraão, ele recebeu uma promessa. A promessa não precisava crescer. Deus não precisava fazer mais. A palavra foi dada. Agora, quem recebeu essa promessa foi Abraão. Abraão precisava aprender algo. Ele recebeu a promessa aos 75 anos. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Gênesis 12, 2. A promessa estava estabelecida. Repita após mim. A promessa estava estabelecida. Mas Abraão precisou caminhar. Abraão precisou aprender. Abraão precisou amadurecer. Até que um dia a promessa se cumpriu na sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 20. Foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ele foi fortalecido na sua fé, a sua fé cresceu. A fé é a nossa base. Se a nossa base estiver firme, nós podemos mudar os passos com a confiança que Deus não vai deixar nós cairmos ou perecermos. Ele foi fortalecido em sua fé. A fé não precisava amadurecer, mas Abraão precisava amadurecer para viver aquela promessa que o Senhor havia feito para ele. Isso muda toda a nossa perspectiva. Deus realiza a obra, agora eu cresço diariamente em fé. É importante entender que cada experiência que o Senhor nos permite, Ele está nos permitindo ganharmos conhecimento e maturidade para vivermos plenamente aquilo que Ele já disponibilizou. Está disponível. Aí depende de mim, como eu vou reagir à promessa que o Senhor fez para a minha vida. Mas existe algo que pode nos impedir no crescimento. É ficar olhando demais para a caminhada dos outros. Hoje Deus nos desperta a nos envolvermos no seu chamado para a minha vida. Oxalá todas as comparações hoje caia por terra, toda a distração caia por terra, para entendermos qual é o tempo em que nós estamos vivendo, qual é a missão que o Senhor confiou nas nossas mãos, e que nós possamos avançar e tomarmos posse daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Segundo princípio que nós aprendemos, a fé não se compara, ela cresce em revelação. A cada dia, através da palavra do Senhor, nós crescemos, somos renovados, fortalecidos. Olha o que a Bíblia diz no versículo 9. Os trabalhadores que foram contratados por volta das 5 horas da tarde, vieram e cada um recebeu 1 denário. Foi aí que gerou essas comparações. Os primeiros que viram aquilo começaram a calcular. O problema é que agora a sua expectativa estava baseada não mais naquela palavra do proprietário. Ele havia prometido 1 denário, ele estava sendo justo, ele havia prometido, aquelas pessoas haviam aceitado, mas agora entra esse período de comparação. Veja, estava baseado naquilo que o outro receberam. Eles não estavam reclamando de terem recebido 1 denário pelo trabalho, mas estavam reclamando porque o outro trabalhou menos, o outro fez menos. E às vezes nós, dentro do reino de Deus, passamos e ouvimos e vemos pessoas que estão 10, 20, 30, 50 anos trabalhando. Os outros chegaram ontem, aceitaram a Jesus. E o pastor Hernani falou, sobre uma pessoa que estava na igreja há muitos anos, mas que não tinha sido batizada com o Espírito Santo. E uma prima, que ela convidou para vir na igreja, o primeiro dia que ela veio na igreja, aceitou a Jesus e recebeu o batismo com o Espírito Santo. E revoltou ela estava chateada. Como que pode? Eu estou no reino de Deus há quanto tempo e não fui batizado? Minha prima, que tinha uma vida pregressa, e agora já está falando em línguas estranhas. No reino de Deus não tem comparação, o reino de Deus tem propósito, o reino de Deus tem chamado, e glória a Deus que esse trabalhador, melhor dizendo, esse proprietário, esse dono da vinha, não olha para o relógio dizendo, já não dá mais tempo, vou deixar para outro dia. Não, o Senhor saiu para procurar trabalhadores para a sua obra. Aqui aparece o inimigo poderoso da fé, que é a comparação. A comparação consegue transformar satisfação em frustração.
Eles estavam satisfeitos, foram contratados, vou trabalhar, vou ganhar 1 denário por dia. Mas quando eles começam a comparar o tempo que o outro trabalhou, começa a reclamação, a frustração. Você estava feliz com a sua casa, mas agora você viu o irmão, a irmã, o patrão com uma casa melhor, aquela casa já não te serve mais. Sabe, até conhecer uma casa melhor. Estava agradecido por uma oportunidade de emprego, mas aí soube de alguém com salário, começa a fazer comparação. E até a oportunidade do outro começa a ser um problema para você. Estava feliz no seu ministério, vou apertar um pouquinho aqui, mas aí começa a ver o ministério do outro fluindo, e aí entra as revoltas, as comparações. Estava agradecido pela sua caminhada, mas aí vê pelas redes sociais, aquele que está postando só as melhor parte da vida, não é? E entra as comparações. Comparação é uma forma silenciosa de perder a gratidão. A comparação é uma forma silenciosa de perder a gratidão. O que Deus quer? Que sejamos gratos, não passivos, ativos, porém gratos ao Senhor, por tudo que Ele já fez por nós, e por tudo que Ele fará em nós. Veja, nós corremos o risco de transformar a bênção do próximo em motivo de frustração pessoal. Oxalá hoje nós sejamos blindados pelo Senhor, para que não tenhamos essa doença da comparação e usufruir daquilo que é meu, daquilo que é nosso, daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, amém, igreja? Quando alguém estiver vivendo algo que você ainda não experimentou, não pergunte, porque Deus faz para ele e não para mim. O que nós possamos aprender nesta manhã, qual o princípio que nós podemos compreender melhor, onde nós podemos crescer, aonde nós podemos melhorar, porque a comparação produz frustração, agora a revelação produz crescimento. Quando a palavra é revelada nos nossos corações, nós crescemos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Aí nós aprendemos que nós precisamos se livrar da inveja, nós precisamos aprender, o conhecimento está à nossa disposição, nós não podemos ficar murmurando, nós precisamos crescer, buscar coisas novas da parte do Senhor. Não tente diminuir quem está vivendo algo grande, não, aumente a sua capacidade de compreender. Sabe, qual é a missão específica para a minha vida? Eu não estou entendendo, o Senhor quer revelar. Por isso que Jesus fez essa parábola, para ensinar os discípulos e para nos ensinar. O reino de Deus é diferente do reino humano. Lá fora as pessoas querem ser servidas, no reino de Deus nós queremos servir. Melhor é dar do que receber. E quando assim fazemos, nós entendemos que nós estamos cumprindo o nosso chamado e o nosso propósito. José recebeu um sonho ainda muito jovem, mas entre o sonho e o palácio existia um processo. Veja, ele precisou passar pela cisterna, ele passou pela escravidão, pela casa de Potifar, por falsas acusações, ele passou pela prisão, mesmo sendo um homem de Deus, um homem que respeitava os princípios, ele precisava aprender e crescer. A maturidade precisava chegar na vida de José, para que aquele sonho se tornasse uma realidade. Olhando superficialmente, parece que a vida de José era apenas sofrimento. Ah, que vida é essa? Meu Deus, que família é essa? Que irmãos eram esses? Mas observe o que estava acontecendo com José. Na casa de Potifar, ele aprendeu a ser um bom administrador. Na prisão, ele teve a sua liderança treinada, alinhada. Interpretando os sonhos, ele aprendeu a servir as pessoas. Vocês lembram dos sonhos de José? Agora, quando ele chegou diante de Faraó, José já tinha capacidade para poder revelar aquele sonho e poder cuidar daquela nação. Ele não tinha apenas um sonho como antes, não era mais apenas um jovem sonhador, agora era um jovem experiente. A experiência tornou José um guerreiro, tornou José um vencedor. Ele não parou diante das crises, dos desafios, dos desertos da vida. Ele sabia que o propósito de Deus para a vida dele era maior, então ele insistiu, ele acreditou e ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele.
José tinha capacidade agora para administrar todo o Egito, porque o Senhor o havia preparado. Então, Faraó declarou ele, Gênesis capítulo 41, versículo 40, a Bíblia diz: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Veja, o processo não estava tentando convencer Deus, não, José estava crescendo, a cada dia aprendendo algo, sendo preparado. Da mesma forma você também está em fase de crescimento, a cada dia o Senhor revela algo na tua vida, então aproveite para desfrutar tudo que Deus tem para você, em vez de murmurar, de fazer comparações, usufrua do que é teu, usufrua do que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Há 9 dons dentro do reino de Deus, você já tem 1, tem 2, tem 3, busque mais, Deus tem mais para derramar sobre a sua vida. Não gaste a sua energia comparando sua caminhada com a caminhada das outras pessoas, não. Invista a sua energia crescendo em sabedoria, em fé e maturidade, é o que Deus tem para você. Alguém poderia perguntar, mas se eu perceber isso tarde, como foi o caso, teve trabalhadores que estavam lá na praça e já era 5 horas da tarde. Eu preciso perceber isso. No reino de Deus não há um tempo igual ao nosso. Deus não está no nosso cronos, no nosso tempo limitado, no nosso calendário. Deus está no Kairos, não tem o mesmo tempo que nós temos. Veja, Jesus responde com os trabalhadores das 5 horas da tarde. Se Jesus está ensinando os seus discípulos nessa parábola, que mesmo às 5 horas da tarde é possível contratar um trabalhador e ele ainda ter o seu dia todo ganho, no reino de Deus nós precisamos usufruir da generosidade do reino. O rei é generoso, nós precisamos entender que não é por merecimento, repita após mim, não é por merecimento, mas é por generosidade do rei. A generosidade do rei nos chama para podermos fazer parte da sua vinha, o reino de Deus. Enquanto o portal da graça estiver aberto, todos poderão entrar e usufruir da graça, um favor imerecido. Estamos caminhando para o fim, e eu quero trazer o terceiro princípio para nós aplicarmos nesta manhã. A fé entende que nunca é tarde para crescer. A fé entende que nunca é tarde para crescer. É por fé que nós conquistamos o reino de Deus. Veja o versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Quantas pessoas ainda hoje estão no mercado, estão na praça da vida, desocupados, ainda não entenderam, não conheceram o reino. E como eles vão conhecer e como eles vão receber o reino, se eu e você não fizermos a nossa parte? Nós precisamos anunciar o reino de Deus em tempo e fora de tempo. Veja, a jornada estava praticamente terminando, o dia já estava quase escurecendo. Humanamente alguém poderia pensar, agora é tarde demais, já não há mais o que fazer, melhor ir embora, não adianta ficar aqui, ninguém nos contratou o dia todo, não é agora que vão nos contratar. Mas eu preciso entender que nunca é tarde no reino de Deus, sempre há tempo para começar, independente de como foi a sua vida até hoje. Oxalá você recupere todo o tempo que você perdeu, como? Dedicando-se no reino de Deus. O proprietário saiu mesmo quase escurecendo para contratar as pessoas, e ele chamou. Havia lugar na vinha para que as pessoas pudessem fazer alguma coisa. Veja, o Senhor continua chamando pessoas. Hoje eu quero que você também ouça a voz de Deus te chamando para esse propósito, te chamando para esse tempo. Ele nos ensina que enquanto existe chamado, existe uma oportunidade para responder. Deus está te chamando, responda o chamado de Deus, que está queimando no teu coração. Qual é o seu desejo que você quer se dedicar no reino de Deus? Nós sempre ensinamos que por mais que sejamos milhares na catedral, ninguém ocupará o seu lugar, há muito o que fazer. Valorize o seu chamado em Deus, não aceite ficar ocioso na praça da vida.
Entenda, você pode fazer algo, ser útil no reino de Deus, não importa o tempo. Há sim uma oportunidade aberta para que você possa servir no reino de Deus. Nós estávamos conversando ontem com o pastor Williams e pastora Poli sobre o ministério de primeira vez. Quantas pessoas precisam se integrar a esse ministério, quanto que é importante estar lá na porta para dar o primeiro abraço, dar as boas-vindas, dizer essa é a casa do Pai, aqui tem liberdade. Nós aprendemos com o pastor Jackson que os primeiros segundos de quando uma pessoa chega no ambiente, determina se ele volta ou não. Não é 1 hora ou 2 horas que ele passou lá dentro, mas são os primeiros momentos em que ele chega. Então é importante que nós podemos ser úteis no reino, há muito o que fazer no reino de Deus. Aí alguns dizem, eu já estou velho demais para aprender, eu já passei a idade de mudar, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo. Não, nós precisamos aprender sim, o Senhor tem muito mais para se revelar a nós a todos os dias. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, o versículo 9. Instrua o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o justo e ele aumentará o seu saber. Observe, Salomão, o rei mais sábio da terra, mesmo assim, ele tinha muitos instrutores, ele tinha muitos mentores, ele não se cansava de aprender, de buscar sabedoria, por isso ele continuou fazendo um bom reino, um bom governo. O sábio, ele continua aprendendo. A verdadeira maturidade, ela não vem do dia para a noite, não. É o processo que vai nos trazendo maturidade. Por isso, nós podemos continuar aprendendo no reino de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto tem vida, tem uma oportunidade de crescer, de aprender, de amadurecer, de renovar a nossa mente, de aprofundar a nossa fé, de compreender melhor os princípios do reino de Deus. Aplicar os princípios do reino de Deus. Veja, a experiência que nós temos na Bíblia, que fala no livro de Lucas, o capítulo 23 e o versículo 42, que fala sobre o ladrão da cruz, uma revelação da última hora. Aquele homem que estava ali já não tinha mais tempo de fazer muita coisa, mas a coisa mais importante ele fez, ele reconheceu Jesus. O ladrão crucificado ao lado de Jesus representa alguém chegando literalmente na última hora. Ele não tinha anos para reconstruir a sua história, ele estava ali para pagar pelos erros cometidos, mas ele entendeu que se ele reconhecesse quem era Jesus do seu lado, que era o Senhor, que era o Rei Todo-Poderoso, ele poderia ser salvo. Naquele momento ele percebeu algo que muitos à sua volta não haviam percebido. Ele reconheceu que Jesus era Rei, que Jesus era Senhor. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 23, 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o que Jesus disse para ele? Talvez, vamos ver depois. Não, Jesus respondeu para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe, ele chegou por último, ele foi o último a entrar, mas a porta estava aberta, tudo por obediência, tudo por reconhecer. Enquanto o outro reclamava, dizendo, o Senhor não é poderoso? Desce da cruz e tira nós daqui também. Não, ele reconheceu, Jesus é Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem estava olhando para alguém crucificado, ferido, ensanguentado, na mesma situação que ele estava, com uma coroa de espinho na cabeça, mas ele enxergou um rei através da fé. Sabe, quando nós podemos perceber dessa forma, ver pessoas que estavam caídas à beira da sarjeta, alguns bêbados, drogados, uma vida promíscua, porém, quando encontra Jesus, tem a vida transformada e glorifica ao Senhor. A fé consegue enxergar além das circunstâncias. Está difícil, está apertado, eu reconheço, porém, eu confio que o Senhor vai reverter o meu quadro, a minha situação. Jesus disse para ele, eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nunca é tarde para receber uma revelação de Deus, nunca é tarde para poder crescer em Deus, nunca é tarde para responder o chamado do Rei, o chamado do Senhor. Veja, vamos pensar um pouquinho a respeito desses trabalhadores. O proprietário não estava errado, ele estava certo.
Quem precisava aprender eram os trabalhadores. Ele cumpriu aquilo que havia prometido, ele era justo, ele foi generoso, ele foi fiel. Então quem precisava mudar eram os trabalhadores. O que Jesus estava ensinando os discípulos e ensinando a nós? No reino de Deus nós precisamos ter uma mudança de vida. Romanos 12:2, nossa mentalidade, sabe, o proprietário não precisava mudar o seu caráter, ele estava correto. Os trabalhadores precisavam mudar a sua percepção, a compreensão daquilo que estava à sua volta, sobre a vida do proprietário. Aquele homem era justo, ele contratou, ele pagou o que havia prometido. Agora, se ele quis ser generoso, se ele quis abrir uma porta abençoadora, o que impediria? Ele era dono de tudo, ele tinha autoridade para isso. Deus não precisa ser convencido de que Ele é bom, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele não precisa ser convencido a ser fiel, porque nosso Deus é fiel. Deus não precisa ser convencido a cumprir a sua palavra, porque nós sabemos que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. As palavras estão acima dele, ele não quebra a sua própria palavra, é uma autoridade estabelecida no reino. Deus cumpre a palavra que ele tem prometido para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar que você esteja em pé, por gentileza. Cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus está à nossa disposição. Ninguém pode nos impedir de entrar no reino de Deus, porque o chamado já foi feito. As portas estão abertas. Sabe, oxalá nós possamos responder ao nosso chamado. A fé responde ao chamado. Que nós possamos entender isso, e esse foi o nosso primeiro princípio. A graça disponibiliza, a fé responde, sabe? A fé recebe e responde. O chamado é Deus quem faz, mas a minha parte eu preciso fazer. Qual é a minha participação dentro do reino de Deus? A fé não se compara, comparação produz frustração, revelação produz crescimento. Então, se eu ficar na comparação, eu vou me frustrar, mas se eu abraçar a revelação, eu vou crescer em Deus. E aí, terceiro princípio que nós usamos, a fé de crescer. A fé continua crescendo todos os dias. Por maior que sejam as adversidades, ninguém vai poder roubar o propósito de Deus para a sua vida. Você está guardado em Deus, você está blindado por Deus. Sabe, talvez a nossa oração precise mudar. Em vez de ficar, Deus, faça alguma coisa, nós podemos, Senhor, abra os meus olhos do entendimento, porque o Senhor já trabalhou tudo que tinha que trabalhar, já preparou tudo que tinha que preparar. Eu preciso me apossar das promessas do Senhor. Faz-me crescer com sabedoria, Deus, sabe, ajuda-me a compreender aquilo que já recebi em Cristo. E Paulo orou sobre isso, em Efésios 1:18, olha o que a Bíblia diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Sabe, nós não podemos ficar na escuridão, precisamos trazer luz à mesa, e quando trazemos luz à mesa, nós todos somos iluminados pelo poder da palavra do Senhor. Nós precisamos continuar crescendo e conquistando. Meia dúzia entendeu? Nós precisamos continuar crescendo e conquistando. Sabe, a catedral está em franco crescimento, mas sozinho o pastor Jacques não pode fazer muita coisa, sozinho os pastores e líderes não podem fazer muita coisa, mas se todos nós estivermos imbuídos no propósito de Deus, sabe, é o reino dos céus, é o reino de Deus, esse reino que Ele nos trouxe para fazermos parte. Louvor, suba ao altar, por gentileza. Nós aprendemos que os princípios do reino, eu não vou viver pela comparação das pessoas, eu não vou viver pelo que disseram, eu vou viver por uma experiência pessoal com Deus. Sabe, Deus quer se revelar a você nesse dia. Eu quero que você hoje ouça Deus chamando você pelo nome. Como é seu nome? Como é seu nome? Grite seu nome. Paulo. Deus está chamando você pelo seu nome. Deus conhece a sua identidade. Deus sabe de onde você veio. Deus conhece a tua filiação.
Deus conhece o teu DNA, Deus conhece você, e Deus está chamando você para você crescer na graça, para você crescer em sabedoria, para você crescer na fé, para você crescer no conhecimento dos princípios bíblicos. Deus é com você, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua família. Sabe, é o Senhor que está chamando você para viver um novo tempo. O passado se foi, o que nós temos hoje em mãos é apenas o presente, é apenas o hoje. O nosso futuro está nas mãos de Deus, o nosso passado já passou. Agora, eu quero que você não fique preso ao seu passado, e também não quero que você fique lá no seu futuro. Eu quero que você viva o teu presente, e Deus vai te dar um futuro maravilhoso. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer cuidar dos seus sonhos. Sabe, se torne um realizador de sonhos. Pedro, se puder melhorar aqui o meu retorno, por gentileza, eu agradeço. Se você puder, sabe, chamar a existência os sonhos que Deus colocou no seu coração. Você não é apenas um sonhador, você é um realizador de sonhos. Não seja acumulador de sonhos, não. Coloque em prática, é possível. Deus está contando com você nessa última hora. Nós somos a igreja do fim. Nós estamos vivendo coisas que outros não puderam experimentar e viver. Nós estamos usufruindo da presença do Espírito Santo. Catedral está vivendo um tempo de avivamento. Não aceite apenas alguém cheio do Espírito Santo. Seja você cheio do Espírito Santo. Assuma o seu compromisso no reino. Se posicione. Eu quero mais de Deus. Quero mais. Quero mais. Você tem uma palavra de oração aí? Teu é o poder revelador da palavra do Espírito Santo. É glória pra faz aquilo que lhe apraz, Senhor, em cada vida, em cada coração. É o Espírito Santo, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Se tem alguém entre nós esta manhã que pela primeira vez ouviu a pregação da palavra e você entende que o Senhor da vinha, o Senhor da seara está chamando você e que você também quer fazer parte do reino de Deus, você que tem lutado sozinho a sua vida toda, mas hoje você reconhece que você precisa de uma mudança de vida, de uma transformação. O Senhor quer perdoar os seus pecados, o Senhor quer escrever o seu nome no livro da vida. Há lugar no reino para você também. Eu pergunto, tem alguém para Jesus aqui nesta manhã? Tem alguém que quer entregar o seu coração ao Senhor? Todos nós que aqui estamos um dia passamos por essa experiência, tomamos essa decisão e foi a decisão mais assertiva da nossa vida. A nossa vida foi transformada, foi mudada,
porque não andamos mais sozinhos. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós carregamos o Senhor por onde vamos. Tem alguém para Jesus? Será que a igreja tem convidado pessoas que não são cristãos para ouvir a palavra? Será que a igreja tem trazido alguém para poder ser alimentado pela palavra? Nós não podemos ser egoístas, querer apenas para nós queremos compartilhar. Alguém mais aqui hoje quer receber a presença de Deus no seu coração? Você quer ter uma experiência com o Senhor? Todos já são cristãos aqui, todos já tiveram essa experiência. Nós sabemos que esse é um momento de batalha espiritual. Há muita luta, há muita batalha, mas o Senhor é o vencedor, o Senhor é todo poderoso. Então se você precisa de ajuda, fale com a pessoa que está do seu lado, vem, eu te ajudo, eu vou com você. É importante esse momento de decisão. É uma vez que você precisa aceitar a Jesus, e depois você vai ter o seu nome no livro da vida, e a cada dia você vai lutar pela sua salvação. Nós temos uma linda alma se rendendo aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O reino de Deus está em festa. A catedral pode celebrar ao Senhor Jesus pela vida dessa turma. Como é seu nome? Ludmila. Ludmila, nós temos a pastora Ludmila aqui também. Viva o seu nome. Glória a Deus. Alguém mais que vai poder ter essa experiência de ter Jesus, assim como a Ludmila está aceitando a Jesus como Salvador nesta manhã? No demais, todos já têm Jesus aí? Então levante suas mãos para cá. Nós queremos orar com a Ludmila. Ludmila, você vai fazer a sua primeira oração, sua oração de rendição. O Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. Eu não sei se a sua família já são cristãos ou não, mas independente disso, hoje você é contratada como a trabalhadora da última hora, para pertencer ao reino de Deus. O esposo da Ludmila, ela está chamando o esposo para acompanhar ela aqui. Quem é o esposo da Ludmila? Vem acompanhar a sua esposa, vem para cá. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Que vocês vivam o extraordinário do Senhor. Que seja uma página em branco a partir de hoje para se escrever uma nova história. O antes e o depois dessa experiência com Deus. Você pode repetir após mim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu ouvi a sua palavra. Obrigado por ensinar os discípulos. Obrigado por ensinar. Há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 e me anos ensinou atrás. também. E me ensinou Obrigado também. pelas portas da graça. Obrigada pelas que portas está da aberta. graça que estão abertas. E eu entro nela hoje. Eu Eu aceito ser um trabalhador da última hora. Obrigado porque o reino me convida. Obrigado pelo convite do reino. Obrigada pelo convite. A minha resposta é sim. A minha resposta Estou é à disposição. Estou à disposição. Eu quero ser um discípulo, uma discípula. Eu quero fazer parte do reino. Eu quero fazer parte Perdoa do os reino. meus pecados. Perdoa os meus Escreve pecados. o meu nome no livro da Escreve o vida. meu nome no livro Eu quero da ser vida. fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel Eu não vou ao andar Senhor. mais sozinho. Eu não vou andar mais Mas o sozinho. Espírito Santo vai habitar em Mas mim. o Espírito Santo vai Hoje eu habitar sou a em mim. habitação de Deus. Hoje eu sou a habitação Hoje eu de sou a Deus. habitação Hoje eu de sou a Deus. habitação de Tu és Deus. bem-vindo, Espírito Tu és Santo. bem-vindo, Espírito O Senhor Santo. pode habitar em mim. O Senhor pode No habitar nome em mim. de Jesus No eu nome oro. de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. E amém. E amém. É o reino Aleluia. teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. A igreja te dá boas É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. E teu é o reino teu, é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Pra sempre, pra sempre teu.